Fala galera, beleza? Meu nome é Willard Ribeiro, sou engenheiro, empreendedor e eu quero contar uma história para vocês. Em 2006 eu trabalhava numa multinacional e tinha um colega de trabalho, que ele também era um executivo de contas e ele é um cara que a gente costuma dizer que ele tinha e tem aquela inconformidade positiva, que é bem aquele termo over delivery, que é quando o cara entrega realmente muito mais do que é esperado dele. E eu vou chamar esse cara de Duarte. E o Duarte, ele tinha isso, né? O Duarte, ele era um executivo fenomenal, então ele tinha essa capacidade de entregar o que a companhia queria, ele tinha e muito mais, né? Então assim, ele realmente surpreendia aos gestores, surpreendia a diretoria, enfim, ele tinha essa inconformidade positiva de entregar sempre mais. E aí ele desempenhou um ótimo trabalho e passado um tempo ele foi promovido dentro dessa empresa, né? Então dentro do nosso time ele foi promovido e ele passou a ser gestor daquela área onde a gente trabalhava. E o Duarte, ele tinha, e isso eu acabei pegando com ele também ele tinha uma consciência do momento presente que era uma coisa assim extraordinária. Não tinha essa coisa de postergar as coisas, de deixar as coisas para, sabe, de ficar adiando as coisas. Tudo realmente era feito, tudo que era possível fazer naquele dia o mais rápido possível, realmente era feito o mais rápido possível sempre. E o Duarte, ele tinha isso com ele, né? Ele era o próprio termo over delivery em pessoa, né? Que é o cara que realmente entregava sempre mais. Então o Duarte, como gestor daquele time lá, daquela equipe, ele fez um trabalho fantástico, ele fez um trabalho fenomenal, assim, a gente não percebia, bom, os resultados eram entregues, o time já era um time mais sênior, então as coisas aconteciam, enfim, não houveram problemas. Passado um tempo eu saí daquela companhia, fui para uma outra companhia, né, e o Duarte continuou fazendo o trabalho dele lá. E eu tive a oportunidade de alguns anos depois voltar a trabalhar com o Duarte. E na oportunidade ele também ele era o gestor dessa área que eu ia trabalhar, e no momento da entrevista, né, eu conversei com ele e tal, já conhecia mais ou menos a forma de pensar, né, essa coisa realmente dessa inconformidade positiva, dessa energia, né, e sem problema, né, entrei para o time novamente, enfim. Só que quando eu entrei, que eu comecei a conhecer o restante da equipe, eu comecei a ver que existia uma frustração nos executivos, digamos assim, relacionadas ao gestor. E eu fiquei assim espantado, bom, não tomei, falei, vou estudar mais um pouco, né, a situação, entender o que acontece. E passou-se ali algumas semanas, né, e eu comecei a observar que o próprio comportamento do Duarte, ele tinha mudado um pouco. Antes, quando a gente trabalhava, percebia-se o seguinte, que toda repreensão, ela tinha um fundo educativo, em linguagem mais chula, né, todo esporro, né, ele era educativo, ele era para o crescimento do colaborador. E a galera tinha entrado numa vibe de perceber esses esporros como algo não educativo, tinha perdido esse sentido educativo. E aí, analisando aquela situação toda, né, passaram-se ali algumas semanas, sentindo essa frustração no time, alguns adoeciam, outros, né, enfim, entravam num nível de desmotivação, porque sentia que era só porrada. E eu sentei com o Duarte para entender com ele, assim, para dar um feedback, né, eu já o conhecia há algum tempo e falei, Duarte, eu preciso te dar um feedback acerca do seu comportamento, né, do que tá... Vamos sentar aqui e bater um papo, vamos tomar um café. E aí ele me deu aquela abertura, me deu liberdade,
E eu comentei com ele, assim, muito por cima, que eu estava percebendo, olha, eu tô percebendo que, sei lá, alguma coisa mudou, sentindo as suas orientações, elas estão mais ácidas, né? Tá um negócio mais, assim, perdeu um pouco aquele teor educativo, aquela preocupação, né? Aí ele entendeu, fez a piadinha, falou, quer uma estrelinha, quer um abraço, quer, né? Eu falei, não, obrigado, tô tranquilo. E aí ele virou o crachá, digamos assim, né? Virou o crachá, quer dizer, saiu daquele status do gestor, do gerente, do chefe, né? E virou para mim e falou assim, olha, quando a gente trabalhou junto, lá atrás, e eu fui promovido, eu era um excelente executivo. Eu era um excelente executivo. E eu entregava o resultado que a companhia esperava e conseguia entregar mais, inclusive. Conseguia surpreender os meus gestores, E quando eu me tornei gestor naquela empresa, que era uma empresa que eu já conhecia os processos, que era uma empresa que eu já conhecia as pessoas, que eu sabia onde que eu tinha que ir, essa primeira experiência de gestão minha, disse ele, ela foi mais fácil, porque eu conhecia todo mundo, né? Então isso, ele disse pra mim assim, sabe aquele lance quando a água tá alta e você não enxerga as pedras no fundo do rio? A água estava muito alta, porque eu conhecia todo mundo, conhecia os processos, conhecia as pessoas, o time já era mais sênior, então assim, eu não precisava que o time confiasse em mim. Eu simplesmente precisava que o time que já existia lá, que era um time mais sênior, que ele desse continuidade aos processos dele. Então eu tive a oportunidade minha ali, enfim, tive meu crescimento lá. Aí ele complementou dizendo o seguinte, mas a verdadeira experiência que eu tive de gestão de pessoas, né, com funcionários diretos e tudo mais, foi quando eu saí daquela empresa e eu fui para outra empresa. E aí ele me disse o seguinte, nessa empresa, eu cheguei lá, não conhecia ninguém, não conhecia os processos, quer dizer, não conhecia as pessoas, não conhecia os processos, e me faltava, como gestor, a habilidade de fazer as perguntas certas. Né? E aí eu tinha o não conhecimento das pessoas, não conhecimento de processos e a falta das perguntas certas. Do outro lado, eu tinha o dever, né? Eu tinha uma pressão enorme da diretoria para entregar os resultados. Então, quer dizer, dizendo ele, né, na nossa conversa, assim, eu não tinha tempo de fazer tudo, né? De conseguir me adaptar ao cargo, à verdadeira gestão. Eu não tinha tempo quer dizer, estava igual o pato, né? Fazendo 1 milhão de coisas. Foi até a piada que eu falei, você está igual o pato, você não está nadando, não está andando e não está voando, né? E aí ele falou assim, mas eu fiz uma autoanálise, eu achei muito bacana isso, eu guardei isso para mim, porque acho que foi um dos poucos gestores com quem eu já conversei que falou assim, olha, eu fiz uma autoanálise e eu sei exatamente o que está acontecendo. Então ele começou dizendo isso, que primeiro, era uma situação que era nova para ele. Ele já não estava naquele rio de água, né, de maré alta, digamos, ele não estava na maré alta mais. Ele estava numa água baixa de um meio aqui. E aí, ele simplesmente disse que ele já não estava mais naquela situação cômoda, né, tranquila ali, de conhecer os processos das pessoas. Então era tudo novo, certo? Então, quando ele se viu que ele não conseguia entregar o resultado, que ele não conhecia as pessoas, que ele não conhecia os processos e ele não estava conseguindo fazer as perguntas certas ou fazer as entregas certas e as cobranças apareciam, ele simplesmente passou a entrar numa vibe de liderar pelo exemplo. Só que o erro eu achei muito interessante, porque assim, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ele falou assim, olha, eu fui um excelente executivo. Então, quando eu entrei para liderar pelo exemplo, eu fui também, mesmo sendo gerente, mas eu fui um excelente executivo, porque eu comecei a fazer o trabalho dos meus executivos. Eu comecei a fazer o trabalho dos meus funcionários. Só que o problema daquilo, ele me dizendo, o problema daquilo é porque eu passei a ofender as pessoas. Porque a partir do momento que você entra e começa a querer fazer o trabalho delas e mostra que você faz o trabalho delas melhor do que elas,
elas passaram a se ofender. E esse foi o grande, ele me dizendo, esse foi um grande erro dele. Porque assim, como ele não tinha a experiência como gestor e ele se sentia inseguro como gestor, ele deixou de lado o papel dele, que era de dar as orientações, de manter o nível de energia alto, de manter a galera focada nas metas e objetivos, entregando resultados diários, e passou a disputar com a equipe dele, mostrando que ele fazia melhor. Só que aí nessa vibe de disputar com a equipe dele para mostrar que fazia melhor, ele começou a ofender as pessoas, E assim, no Brasil, nós temos uma cultura muito diferente dos Estados Unidos, muito diferente de vários países, porque o colaborador, ele não, aqui no Brasil, ele não se dá muito bem com com a gestão quando ela é muito pesada, digamos assim. Ele tem uma necessidade de se sentir amado. O colaborador, ele acha que ele precisa se sentir amado, né? Mas é uma questão cultural. Eu acho que cada país tem a sua cultura e no Brasil, ainda a curto prazo, esse modelo de gestão ele entrega o resultado a curto prazo, mas a longo prazo ele traz algumas consequências. E eu estou contando essa história para você porque eu fiquei muito impressionado na nossa página Efeitos Desejáveis aqui no Facebook, lá no Facebook. Tem um post, tem uma figura que ela ganhou assim muitas curtidas, assim, durante 2 semanas, 3 semanas, ela chegou a 3.000 curtidas, assim, sabe? E ela diz o seguinte, o gestor ruim adoece sua equipe. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que disseram, é verdade, aí tá vendo, aqui fulano, aqui ciclano. E me preocupou muito, será que a gente está num momento da história da gestão, digamos assim, vou chamar assim, o que está acontecendo? Né? Porque assim, me assusta, quer dizer, tem esse monte de carrasco, será, no mercado, né? Vou usar esse termo. Não dá, enfim, me preocupa um pouco saber isso. Mas ver esse tipo de comentário, ver esse tipo de situação. Então, por um lado, né, acho que a função desse bate-papo de hoje aqui é dizer o seguinte, por um lado é importante que você saiba que você, enquanto gestor de pessoas, é importante que você dê os direcionamentos. Que você dê o direcionamento, que você deixe as metas claras e ajude a pessoa no seu, a realizar realmente as suas funções, né? E não queira, assim, eu sei que às vezes é mais, pode ser que eu estou mandando essa mensagem para você e você foi um excelente, assim como o Duarte, você foi um excelente executivo, você foi um excelente, sei lá, o que você era antes, você era excelente nisso. E aí você foi promovido e pode ser que agora você se sinta mais confortável mostrando para a sua equipe, né, fazendo essas interrupções assim. Existe uma diferença tênue aí entre liderar pelo exemplo e ir lá e mostrar que você faz a tarefa do cara melhor do que ele, né? Então é importante, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, né? Não quanto ao conteúdo, mas quanto à forma de fazer isso, né? Quanto às formas de fazer isso, porque acredito que a gente está perdendo um potencial muito grande de motivação nas pessoas, de força de trabalho, por conta de mimimi, né, no ambiente de trabalho, por conta de mimimi. E você que é colaborador, é importante que você seja mais, sabe esse termo que eu usei do over delivery, seja mais proativo, tenha essa vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Você precisa querer as coisas, você precisa querer ser promovido. O cara que está na companhia e ele não quer ser promovido, cara, você não sabe para onde você vai, né? Outro dia eu dei um exemplo aí da Alice no País das Maravilhas lá com o gato, né? O gato perguntava a ela
ela perguntou o gato para onde é que esse caminho vai, e o gato perguntou, peraí, mas para onde que você quer ir? Ela falou assim, não sei. Aí o gato falou, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então assim, será que o seu colaborador, ele sabe para onde vai? Será que você, enquanto pessoa, você sabe para onde você quer ir? Então assim, quero finalizar contei a vocês a história do Duarte. Espero que isso facilite um pouco a compreensão do modo do gestor pensar em relação ao colaborador e do colaborador pensar em relação ao gestor, certo? Galera, a gente precisa ser mais proativo em tudo que a gente faz. Vamos realmente executar esse termo, vamos viver esse termo, né, do over delivery, de entregar mais, de fazer mais. Isso não é só na vida profissional, não. Seja um melhor marido, seja um melhor pai, seja o melhor em tudo que você faz, né? Para de postergar essas coisas aí, vai sentar com seu filho lá e vai fazer o que você está devendo para ele. Deve ter alguma coisa que vocês tá pendente de fazer junto. Vai lá e senta e faz. Vai lá e arruma aquela paradinha que sua esposa está pedindo, já tem 6 meses para fazer e você não faz, né? Seja o melhor filho, seja o melhor marido, seja o melhor tudo. Fechado? Valeu, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.